A lâmina nunca vem de frente. Se viesse, você veria o brilho do aço, você agarraria o pulso, você bloquearia o golpe, você lutaria. A frente é onde os inimigos ficam. A frente é onde a guerra acontece, onde as linhas de batalha são desenhadas e as bandeiras são hasteadas. Mas você não estava em guerra, você estava em um jantar, você estava rindo, você estava compartilhando seus sonhos mais frágeis, seus medos mais profundos e suas fraquezas com alguém que você chamava de amigo, alguém que você chamava de parceiro, alguém que você chamava de amor, e é exatamente por isso que você está sangrando agora. A traição que destrói você, aquela que arranca o chão sob seus pés e deixa sua alma em carne viva, nunca vem de um estranho. Um estranho não pode ferir você, porque um estranho não tem acesso às suas costas. Um estranho não tem as chaves dos portões da sua fortaleza. A traição, em sua forma mais pura e devastadora, sempre vem da pessoa a quem você entregou a chave. E ao olhar para trás, enquanto o sangue escorre, você se sente estúpido, você se sente cego. Você repassa as memórias como um filme antigo e queimado, e de repente as bandeiras vermelhas que você pintou de branco começam a sangrar sua cor original. Você vê os olhares desviados, você ouve as pausas calculadas. Você percebe que os sinais estavam lá o tempo todo, gritando com você em uma linguagem que você se recusou a aprender. Por que nos recusamos? Porque queremos acreditar. Você quer acreditar que os humanos são inerentemente bons. Você quer acreditar que a lealdade é a configuração padrão da alma humana, que a honra é natural como a respiração. Mas se você pudesse ouvir os ecos dos corredores de Florença de 500 anos atrás, ouviria uma risada fria e cínica. Nicolau Maquiavel estaria rindo de você. Bem-vindo ao alquimista de si. Hoje, nós não vamos apenas curar a ferida da traição. Nós vamos dissecar a anatomia do traidor para que você nunca mais sangre pelas mãos de quem diz te amar. Há 5 séculos, nas cortes brutais e conspiratórias da Itália renascentista, Maquiavel escreveu o código-fonte que governa a natureza humana nas sombras. Ele não escreveu sobre como as coisas deveriam ser em um mundo utópico de anjos e santos. Ele escreveu sobre como as coisas são, e o veredito dele foi gelado, cirúrgico e aterrorizante. Ele disse que os homens são ingratos, volúveis, falsos, covardes e cobiçosos. Se você opera sua vida com a suposição de que as pessoas são leais até que se prove o contrário, você está caminhando por um campo minado com os olhos vendados e ouvidos tapados. Você está, essencialmente, implorando para ser destruído. Mas se você aprender a ver, se você aprender a decodificar a mecânica sutil e sombria da sombra humana, você se torna outra coisa. Você deixa de ser uma vítima da traição e se torna um mestre da dinâmica humana. Você pode detectar o traidor antes que ele desenhe a lâmina, antes mesmo que ele saiba que vai trair você. Existem 3 comportamentos específicos, 3 tells, como dizem no pôquer, que revelam uma pessoa que é estruturalmente incapaz de lealdade. Estes sinais não são óbvios. Eles não são a pessoa que mente na sua cara ou que te ameaça. Eles são o oposto. Eles são a pessoa que sorri demais. A pessoa que concorda rápido demais. A pessoa que usa a honestidade como uma máscara para o engano. Nós vamos arrancar essa máscara hoje, mas antes de identificarmos os 3 tipos de traidores, você precisa entender por que você continua deixando-os entrar. Porque o seu castelo tem uma porta dos fundos que está sempre destrancada. Existe uma falha no seu sistema operacional mental. Carl Jung chamaria isso de projeção da sombra, mas em termos estratégicos chamamos de projeção de virtude. Você é uma pessoa decente, você valoriza sua palavra. Se você diz que vai ajudar, você ajuda, mesmo que isso lhe custe tempo, dinheiro ou sono.
Porque você opera dessa maneira, você projeta esse sistema de valores nos outros. Você assume que porque você não os trairia, eles não trairão você. Você assume que o coração deles bate no mesmo ritmo que o seu. Este é um erro fatal de estratégia. É um erro de cálculo que custou tronos a reis e fortunas a empresários. Maquiavel avisa que um homem que deseja fazer profissão de bondade em tudo deve necessariamente chegar à ruína entre tantos que não são bons. Você está projetando seu próprio reflexo em um lobo. O lobo não se importa com seu reflexo. O lobo não se importa com sua bondade. O lobo se importa apenas com a fome. A maioria das pessoas vê a confiança como um sentimento. Eu sinto que posso confiar nele. Errado. Confiança não é um sentimento. Confiança é um cálculo. É uma equação baseada em dados históricos, comportamentos sob pressão e alinhamento de interesses. O momento em que você confia em vibes ou química, você é uma presa. Os maiores vigaristas da história, de Casanova a Bernie Madoff, eram mestres das vibes. Eles faziam você se sentir especial, único, compreendido. Eles usavam seu desejo desesperado por conexão como o cavalo de Troia para entrar em suas muralhas. Você deve parar de confiar em seus sentimentos e começar a confiar em padrões. Padrões não mentem. Palavras mentem. Emoções mentem. Mas o comportamento é a única verdade. Antes de mergulharmos nos 3 arquétipos do traidor, eu preciso que você faça uma pausa interna. Olhe para a sua vida agora. Quantas vezes você sentiu que algo estava errado, mas ignorou porque queria manter a paz? Quantas vezes você viu o lobo sorrindo e decidiu que era apenas um cachorro amigável? Essa cegueira não é culpa sua. É um condicionamento. Mas agora, a ignorância é uma escolha. Se você sente que está cercado, mas não consegue ver os rostos dos seus inimigos, se você sente que tem potencial, mas está sendo drenado por vampiros emocionais disfarçados de amigos, é hora de mudar sua armadura. Eu preparei um material profundo, um guia para aqueles que querem reconstruir não apenas sua segurança, mas sua soberania pessoal. Não é para todos. É para quem cansou de ser a vítima da história. Se isso ressoa com você, o link está na descrição. Mas continue aqui comigo, porque a aula principal está apenas começando. Vamos olhar para 3 padrões comportamentais específicos que sinalizam um inimigo adormecido. Estas são as pessoas que estão atualmente em sua vida, mascaradas de aliados, bebendo do seu vinho e rindo das suas piadas. O primeiro sinal do traidor é a vulnerabilidade armada, ou o confessor prematuro. Este é o sinal mais contraintuitivo e é por isso que pega os homens e mulheres mais inteligentes de surpresa. Somos ensinados pela sociedade moderna, pelos filmes românticos e pela psicologia pop que a vulnerabilidade é um sinal de proximidade. Somos ensinados que se alguém compartilha sua dor, seus segredos ou seu trauma conosco, isso significa que eles confiam em nós. Então, você conhece alguém. Um novo amigo, um novo colega, um potencial parceiro romântico. E dentro das primeiras horas, ou talvez na primeira semana, eles despejam algo pesado em você. Eles contam sobre a infância abusiva com detalhes gráficos. Eles contam sobre o ex-louco que arruinou o crédito deles e a vida deles. Eles contam um segredo profundo e sombrio que juram nunca ter contado a ninguém. Seu ego infla. Você pensa, uau, eles devem realmente ver algo especial em mim. Nós temos uma conexão de almas. Sinto informar, mas você não é especial. Você é um alvo. Isso não é intimidade, isso é confissão prematura. E no mundo da psicologia sombria, isso é uma transação. Maquiavel entendeu que os homens são movidos por 2 impulsos principais, o amor ou o medo. Mas há um terceiro motor, talvez mais poderoso, a dívida. Quando alguém lhe dá um segredo, eles criam uma dívida subconsciente imediata.
Eles lhe deram um pedaço deles mesmos. Agora, o contrato social de reciprocidade exige que você dê um pedaço de você em troca. Então, o que você faz? Você baixa o escudo. Você diz, eu entendo, meu pai também era difícil, ou eu também tenho medo de falhar. Você conta sobre as fricções no seu casamento ou o dinheiro que está escondendo. Você acha que está criando laços. Na realidade, você está entregando munição. O confessor prematuro é muitas vezes uma pessoa sem fronteiras, e uma pessoa sem fronteiras não tem lealdade. Entenda isso. Lealdade requer contenção, requer a capacidade de segurar algo dentro de si. Se eles estão dispostos a trair a própria privacidade para um estranho, que é você, eles trairão a sua privacidade para o próximo estranho que encontrarem. Pense nisso. Por que eles confiariam em você tão rápido? Eles não conhecem seu caráter. Eles não sabem se você é uma pessoa boa. Eles não viram você sob pressão. Eles fazem isso porque é uma tática de manipulação, consciente ou inconsciente. É uma maneira de fazer um speedrun na confiança. Eles querem contornar o tempo necessário para construir lealdade real, hackeando sua empatia. Eles estão procurando um salvador ou estão procurando um ponto de alavancagem. A confiança real é lenta, a confiança real é geológica. Os romanos sabiam disso, os espartanos sabiam disso. Você não entrava no círculo interno compartilhando uma história triste. Você entrava sangrando no mesmo campo de batalha por 10 anos. Cuidado com a pessoa que tenta avançar o filme do relacionamento. Se alguém lhe conta seu trauma mais sombrio no primeiro encontro, corra. Eles não estão procurando um parceiro, eles estão procurando um refém. Eles estão procurando alguém para carregar a bagagem deles. E o momento em que você tentar estabelecer um limite, o momento em que você tentar recuar, porque o peso é demais, eles vão armar essa vulnerabilidade. Eles dirão, eu me abri para você, eu confiei em você. Como você pode ser tão frio? E agora, você está preso. Você fica porque se sente culpado. E essa culpa é a gaiola que eles construíram para você dentro da primeira hora de te conhecer. Maquiavel aconselharia você a aceitar a informação, mas não dar nada em troca. Ouça, observe, mas mantenha suas próprias cartas viradas para baixo. Um segredo compartilhado cedo demais não é um presente, é um anzol. Não morda. O segundo sinal do traidor é o que chamamos de síndrome da Suíça, o neutro patológico. Você conhece as frases. Eu não quero me envolver. Eu só vou ficar fora disso. Eu vejo os dois lados. Não sou juiz de ninguém. Essas sentenças soam maduras, soam razoáveis, soam como as palavras de um pacificador iluminado, mas na verdade são as palavras de um traidor em potencial. Em O Príncipe, Maquiavel escreve um capítulo argumentando que a neutralidade é frequentemente fatal. Ele argumenta que quando dois poderes estão lutando, aquele que permanece neutro é odiado pelo perdedor e desprezado pelo vencedor. Por quê? Porque a neutralidade, na maioria dos casos, não é uma postura moral. A neutralidade é um cálculo de segurança covarde. Quando uma pessoa permanece neutra diante de um desrespeito flagrante contra você, eles não estão sendo objetivos. Eles estão fazendo hedge de suas apostas. Vamos dizer que você está em um conflito. Alguém te prejudicou. Alguém roubou de você, mentiu sobre você ou desrespeitou sua família publicamente. Seu amigo assiste a isso acontecer. Ele sabe que você está certo. Ele sabe que a outra pessoa é uma cobra. Mas quando você pede o apoio dele, ele encolhe os ombros. Sou amigo dos dois, não quero escolher lados. Entenda isso com clareza cristalina. O silêncio é uma escolha. Ao se recusar a condenar o desrespeito, eles estão validando o desrespeito. O neutro patológico valoriza o acesso às pessoas mais do que valoriza seus princípios. Eles querem ser populares.
Eles querem ser queridos por todos. Eles querem manter todas as portas abertas. Uma pessoa que quer ser amada por todos não defende nada. E se eles não defendem nada, eles não vão defender você. Se eles não te defendem quando você está certo, eles não te defenderão quando você estiver vulnerável. Esse tipo de pessoa é perigoso porque são inimigos invisíveis. Eles não te atacam. Eles apenas dão um passo para o lado e deixam o ônibus te atropelar. E então, eles aparecem no hospital com flores dizendo: "Sinto muito que isso tenha acontecido com você." Eles são os primeiros a te parabenizar quando você ganha e os primeiros a desaparecer quando você perde. Dante Alighieri, um compatriota florentino de Maquiavel, reservou os lugares mais quentes e desprezíveis no inferno, não para os violentos, mas para aqueles que, em tempos de crise moral, preservaram sua neutralidade. Por quê? Porque o homem violento pelo menos tem convicção, o homem neutro tem apenas autopreservação. Não confie na pessoa que é amiga dos seus inimigos. É uma impossibilidade matemática e energética. Se eles estão bebendo com a pessoa que está tentando te envenenar, eles estão passando o copo. Corte-os. Deixe-os serem neutros no vácuo. Você precisa de aliados que estejam dispostos a sangrar, não espectadores que comem pipoca enquanto você luta pela sua vida. A vida é conflito. E quem não consegue suportar o conflito não serve para estar na sua trincheira. E chegamos ao terceiro arquétipo, talvez o mais insidioso de todos, o palanqueiro da virtude, o ator moral. Você conhece o tipo. Eu odeio drama. Eu sou um empata. Eu nunca minto. Eu sou apenas um cara legal. Esse é meu problema. As declarações mais altas em uma sala são geralmente as maiores mentiras. Na psicologia, isso é chamado de formação reativa. É um mecanismo de defesa onde uma pessoa obsessivamente retrata o oposto do que ela realmente é, porque ela é aterrorizada por sua própria natureza. A pessoa que constantemente diz o quanto odeia drama é invariavelmente a fonte e o vórtice do drama. A pessoa que constantemente diz o quanto é honesta está geralmente se preparando para te enganar. Maquiavel escreveu extensivamente sobre a aparência de virtude. Ele aconselhou os príncipes que não é necessário ter todas as virtudes, mas é absolutamente necessário aparentar tê-las. Todo mundo vê o que você parece ser. Poucos experimentam quem você realmente é. Mas aqui está a reviravolta moderna. O manipulador moderno leu o manual, ou pelo menos absorveu-o culturalmente. Eles sabem que para esconder seus traços da tríade obscura, narcisismo, maquiavelismo, psicopatia, eles devem usar a máscara de um santo. Eles não apenas agem bem, eles performam a bondade. É um teatro. Eles compartilham postagens de justiça social 20 vezes ao dia. Eles falam alto sobre seu trabalho de caridade. Eles julgam os outros por suas falhas morais com uma severidade inquisitorial. Eles se posicionam como a mãe ou o pai do grupo, o protetor, a consciência. Isso é camuflagem. Uma pessoa verdadeiramente boa não precisa fazer publicidade de sua bondade. A bondade é quieta, a integridade é silenciosa. Ela é demonstrada na ação, no que você faz quando ninguém está olhando, não em comunicados de imprensa nas redes sociais. Quando alguém está transmitindo sua moralidade em alta frequência, eles estão vendendo algo. E se eles estão vendendo, você deve checar sua carteira. Esse tipo de pessoa é o mais perigoso dos três, porque eles armam a moralidade contra você. Se você os pega em uma mentira, eles invertem o roteiro. Como você pode me acusar depois de tudo que fiz por você? Sou o único que se importa com você. Eles usam a virtude como um escudo e como uma espada. Você não pode atacá-los porque eles são tão bonzinhos. Você não pode questioná-los porque eles são tão espirituais. Mas preste atenção na desconexão. Observe a pessoa que é tão gentil com você, mas rude com o garçom.
Observe a pessoa que prega lealdade, mas fofoca sobre seu outro melhor amigo no momento em que ele sai da sala. Observe a pessoa que afirma ser humilde, mas domina cada conversa com suas próprias conquistas ou tragédias. A máscara sempre escorrega. Maquiavel avisa que o lobo não bate na porta e diz: "Estou aqui para te comer." O lobo veste a pele da ovelha. Ele bala, ele pasta, ele espera até que o pastor esteja dormindo. O ator moral é a pele de ovelha. Você deve desenvolver os olhos de um predador para detectar outro predador. Quando você vê alguém tentando demais te convencer de seu caráter, pergunte a si mesmo o que eles estão tentando me distrair de ver. Geralmente é um vazio, uma falta de empatia, um narcisismo frio e profundo que vê você como um objeto a ser usado para a gratificação deles. Eles querem que você confie em suas palavras, para que você pare de olhar para as mãos deles. E as mãos deles estão roubando de você. Nós identificamos os 3 arquétipos: o confessor prematuro, o neutro patológico e o ator moral. Você está ouvindo isso e rostos estão surgindo na sua mente. Você sente um aperto no peito, talvez um nó no estômago. Isso é sua intuição finalmente acordando do sedativo que você a alimentou por anos. Mas a questão permanece. Por que você não viu isso antes? Por que continuamos confiando nessas pessoas até que elas nos destruam? É por causa de uma falha psicológica chamada viés da normalidade. Nós assumimos que as coisas continuarão como são. Assumimos que, porque alguém não nos esfaqueou ontem, eles não nos esfaquearão amanhã. Somos viciados no status quo. Reconhecer que seu melhor amigo é um neutro patológico significa que você tem que ter um confronto. Significa que você tem que ficar sozinho por um tempo. Significa que você tem que admitir que estava errado. O ego humano odeia admitir que estava errado mais do que odeia ser traído. Então você inventa desculpas para eles. Ele só está passando por um momento difícil, confessor prematuro. Ela só não gosta de conflito, neutro patológico. Ele só se importa muito em fazer a coisa certa, ator moral. Você faz gaslighting em si mesmo. Pare com isso. Maquiavel não escreveu O Príncipe para pessoas que queriam ficar confortáveis. Ele escreveu para pessoas que queriam sobreviver e governar. A sobrevivência requer a morte das suas ilusões. Você tem que estar disposto a olhar para as pessoas que ama e vê-las não por quem você quer que elas sejam, mas por quem elas realmente são. Esta é a leitura fria. Na próxima sessão, nós vamos mais fundo. Nós não vamos ficar apenas na teoria. Eu vou te ensinar como testar essas pessoas. Porque a suspeita não é suficiente. Você precisa de prova. Maquiavel acreditava em testar a integridade estrutural de uma fortaleza antes de um cerco. Você deve testar a integridade estrutural dos seus relacionamentos. Vou lhe dar os pontos de pressão psicológica específicos, os testes de lealdade que forçarão essas máscaras a cair. Quando você aplica pressão, as coisas quebram. E é melhor que elas quebrem agora, enquanto as apostas são baixas, do que mais tarde, quando você tiver tudo a perder. Prepare-se. Estamos saindo da observação e entrando na ação. Você tem suas suspeitas. Você vê os sinais. O confessor prematuro está drenando sua energia vital como uma sanguessuga em uma ferida aberta. O neutro patológico está hesitando, olhando para os lados, enquanto você precisa de foco à frente. O ator moral está pregando alto demais, e o som da sua voz começa a soar como metal arranhando o vidro. Mas você não é um tirano. Você não é um rei louco que executa seus súditos baseando-se em paranoias ou pesadelos. Você precisa de certeza. Maquiavel era, antes de tudo, um cientista do poder. Ele não acreditava em adivinhação.
Ele acreditava em evidência empírica. Ele escreveu que nunca se deve permitir que a desordem continue para evitar uma guerra, pois a guerra não é evitada, mas apenas adiada para a vantagem do outro. O que isso significa para você? Significa que você não deve ignorar a bandeira vermelha para manter a paz. Você deve provocar o conflito, controlado e estratégico, para encontrar a verdade. Você deve administrar um teste de estresse. Engenheiros não assumem que uma ponte é forte apenas porque ela parece bonita. Eles dirigem caminhões pesados sobre ela. Eles testam a carga máxima até ouvirem o estalo. Você deve dirigir um caminhão sobre seus relacionamentos. Aqui estão os 3 métodos para estilhaçar a máscara e ver o que vive por baixo dela. O primeiro teste é o teste do não, desenhado especificamente para o confessor prematuro. Lembre-se da mecânica. O confessor prematuro usa a vulnerabilidade para criar obrigação. Eles querem que você se sinta responsável pela felicidade deles, pela estabilidade deles, pela vida deles. Eles querem se fundir com você, apagar a linha onde você termina e eles começam. Para testá-los, você deve erguer um muro. A próxima vez que eles despejarem uma crise fabricada em você, ou pedirem um favor irracional, ou exigirem seu tempo quando você estiver ocupado construindo seu império, diga não. Não peça desculpas. Não ofereça uma explicação longa e detalhada sobre por que você não pode. Não minta. Apenas diga, eu não posso fazer isso agora. Ou, eu não tenho a capacidade emocional para discutir isso neste momento. E então faça o mais difícil. Cale a boca. Observe a reação. O silêncio é o revelador. Uma pessoa saudável, um amigo verdadeiro, respeitará o limite. Eles dirão, ok, eu entendo, nos falamos depois. E eles seguirão com a vida deles. O manipulador entrará em pânico. A máscara vai rachar instantaneamente. Eles tentarão fazer você se sentir culpado. Dirão coisas como, eu pensei que você fosse meu amigo. Eu não tenho mais ninguém para conversar. Você está me abandonando no meu momento de maior necessidade. Ou eles ficarão com raiva. Eles ficarão frios. Eles se retirarão para punir você com o silêncio deles. Essa reação lhe diz tudo o que você precisa saber. Prova que a vulnerabilidade deles não era um pedido de conexão ou ajuda. Era uma demanda de submissão. Quando você se recusou a se submeter, o predador revelou seus dentes. Se um simples não destrói o relacionamento, entenda isso. Nunca houve um relacionamento. Havia apenas um apego parasitário. Você era o hospedeiro. E o parasita odeia quando o hospedeiro desenvolve um sistema imunológico. O segundo teste é o teste da defesa pública, desenhado para o neutro patológico. O neutro quer jogar em ambos os lados do tabuleiro de xadrez. Eles querem existir nas sombras, onde é seguro, onde ninguém atira neles. Sua tarefa é arrastá-los para a luz do meio-dia. Crie uma situação onde eles sejam forçados a tomar uma posição pública. Não precisa ser uma guerra nuclear. Pode ser uma opinião, uma decisão de negócios, uma preferência moral. Precisamos tomar uma decisão sobre este projeto. Eu acho que devemos ir para a esquerda. Fulano acha que devemos ir para a direita. Onde você está? Não deixe que eles digam que ambos têm bons pontos. Olhe nos olhos deles. Sustente o olhar. Eu preciso saber qual caminho você apoia. Observe-os se contorcerem. Observe o suor na testa. O neutro é aterrorizado pela responsabilidade. Eles tentarão desviar. Eles tentarão fazer uma piada para aliviar a tensão. Eles tentarão adiar. Se eles não podem apoiá-lo em uma pequena decisão, eles nunca, jamais apoiarão você em uma crise de vida ou morte. Aumente as apostas se necessário. Compartilhe uma opinião controversa que você sabe que é verdadeira, mas impopular.
Veja se eles te apoiam ou se olham ao redor da sala para ver o que o grupo pensa primeiro. Se eles verificam a sala antes de verificar a própria consciência, eles não são seus aliados. Eles pertencem ao rebanho. E o rebanho pisoteará você no momento em que você tropeçar, apenas para não perder o passo. O teste da defesa pública revela se a pessoa tem uma espinha dorsal ou se é feita de gelatina moral. Você não pode construir um castelo sobre gelatina. O terceiro teste é o teste da retirada do elogio, a arma definitiva contra o ator moral. O ator moral, o narcisista disfarçado de santo, funciona com um combustível muito específico, validação externa. Eles precisam ser informados de que são bons, gentis, especiais e superiores. Corte a linha de combustível. Pare de elogiá-los. Pare de reagir à sinalização de virtude deles. Quando eles contarem sobre o trabalho voluntário incrível que fizeram, simplesmente acene com a cabeça e diga: legal. Quando eles postarem seus desabafos autojustificados, não curta, não comente. Trate-os como se a bondade deles fosse normal, esperada, entediante, até mesmo banal. Narcisistas odeiam ser entediantes. Eles odeiam ser comuns. Se você parar de alimentar a vaidade deles, eles escalarão. Eles farão algo mais dramático para obter sua atenção. Ou, e isso é o mais provável, eles começarão a desvalorizar você. Eles farão comentários sutis. Você parece não se importar com essas questões importantes. Você se tornou muito distante e frio. Eles tentarão provocar uma reação negativa, porque para o narcisista, atenção negativa é melhor do que nenhuma atenção. Ao matar a fome da vaidade deles, você força o monstro a sair da caverna. Você verá a raiva por trás do sorriso benevolente. Você verá quão rapidamente o amor incondicional deles se transforma em ódio condicional. E então você saberá. A santidade era apenas um palco. E você acabou de desligar os holofotes. Agora você sabe. Você viu os sinais, você executou os testes, os resultados estão na mesa, claros como cristal. Você está cercado por pessoas que não podem ser confiadas. Essa realização traz um peso no peito, traz um tipo específico de luto. É o luto pela morte da imagem que você tinha dessas pessoas. Você pode sentir o desejo de queimar tudo, de gritar com eles, de expô-los em praça pública, de dizer a eles exatamente o que você descobriu. Pare. Respire. Maquiavel adverte contra a raiva inútil. Aquele que deseja ser obedecido deve saber como comandar. E a primeira pessoa que você deve comandar é a si mesmo. Não faça uma cena. Não anuncie sua partida. O amador anuncia que está saindo, esperando que alguém o impeça. O mestre simplesmente desaparece. Se você confrontar um manipulador, você dá a ele uma última chance de manipular você. Eles chorarão. Eles usarão o gaslighting. Eles distorcerão a história para fazer você parecer o louco, o instável, o traidor. Não dê a eles o microfone. Use a técnica do desvanecimento. Lentamente retire sua energia, torne-se desinteressante, torne-se ocupado, torne-se indisponível. Responda às mensagens com atraso, dê respostas curtas, seja educado, mas remoto. O confessor prematuro encontrará um novo ouvido para sangrar. O neutro patológico encontrará uma nova pessoa forte para se esconder atrás. O ator moral encontrará uma nova audiência para aplaudir. Deixe-os ir. Seu objetivo não é consertá-los. Você não é uma clínica de reabilitação para almas quebradas. Seu objetivo é proteger seu perímetro. Você está construindo um reino da mente, das finanças, do espírito. Você não pode ter espiões dentro das muralhas. Você não pode ter sabotadores na mesa de jantar. Esta é a verdade fria da vida adulta e do caminho do alquimista. Seu círculo deve diminuir em tamanho, mas aumentar massivamente em valor. Uma mesa de 12 pessoas onde 6 estão escondendo facas não é um banquete.
É uma emboscada esperando para acontecer. Uma mesa de duas pessoas onde a lealdade é absoluta, onde um morreria pelo outro, é um império. Então a pergunta que surge é: devemos não confiar em ninguém? Devemos nos tornar reclusos paranoicos, assistindo às sombras sozinhos no escuro? Não. Isso é fraqueza. Isso é medo disfarçado de sabedoria. O isolamento total é a morte da alma. Maquiavel não disse, não confie em ninguém. Ele disse, confie em si mesmo para ver a realidade. O objetivo final deste conhecimento sombrio não é a solidão, é a precisão. Quando você aprende a identificar as notas falsas, você pode finalmente apreciar a música real. E ela existe. Existem homens e mulheres que possuem as antigas virtudes. Eles falam pouco, mas fazem muito. Eles escolhem um lado e ficam lá, mesmo quando chove, mesmo quando é inconveniente, mesmo quando custa dinheiro. Eles não anunciam sua honra em outdoors. Eles simplesmente a vivem, silenciosamente, dia após dia. Quando você encontrar essas pessoas, trate-as como ouro. Proteja-as. Retorne a lealdade delas 10 vezes mais. Mas você só pode encontrá-las se limpar as ervas daninhas do seu jardim. Você tem desperdiçado sua água em plantas mortas. Você tem dado sua melhor energia para os confessores, os neutros e os atores. Você tem tentado transformar pedras em pão. Pare. Reclame sua energia, puxe-a de volta para o seu núcleo. Quando você para de precisar ser amado por todos, você pode começar a ser respeitado pelos poucos que importam. Quando você para de temer a traição, você pode começar a construir alianças reais. O mundo é um lugar perigoso, é cheio de armadilhas, mas a armadilha mais perigosa é a sua própria cegueira. Abra os olhos. Olhe para as pessoas ao seu redor agora. Quem está segurando a faca? Quem está se escondendo no meio? Quem está usando a máscara? Veja-os, reconheça-os. E então, silenciosamente, impiedosamente, remova-os, porque você tem trabalho a fazer. E você não pode escalar a montanha se estiver carregando cadáveres nas costas. Há uma pessoa final que você deve verificar. A pessoa mais difícil de ver. A pessoa que mais engana você. Olhe no espelho. Pergunte a si mesmo com brutal honestidade. Eu sou o confessor prematuro, usando minha dor para prender os outros? Eu sou o neutro, covarde demais para defender meus amigos quando eles não estão na sala? Eu sou o ator performando bondade em vez de ser real? Maquiavel escreveu, é um duplo prazer enganar o enganador. Não engane a si mesmo. A espada da verdade corta para os dois lados. Se você quer lealdade, você deve ser leal. Se você quer força, você deve ser forte. Se você quer um círculo de reis, você deve parar de agir como um cortesão. Limpe sua própria casa primeiro, depois cele os portões. O mundo não recompensa os ingênuos. Ele os come. O mundo não recompensa os paranoicos. Ele os ignora. O mundo recompensa os perceptivos. Seja aquele que vê, seja aquele que sabe, seja aquele que não pode ser pego de surpresa. Esse é o poder final. Não controlar os outros, mas vê-los tão claramente que eles nunca poderão controlar você. Caminhe em silêncio. Observe as mãos. E confie apenas no que é provado pelo fogo. Se isso abriu seus olhos, entenda que isso é apenas a superfície. É apenas o que posso mostrar publicamente. Existem estratégias, análises e aspectos da psicologia sombria que eu simplesmente não posso discutir aqui no YouTube sem ser censurado ou desmonetizado. O algoritmo suprime a informação mais poderosa porque ela liberta você. E um homem livre é difícil de governar. Esse conhecimento profundo existe atrás do botão Seja Membro. Se você ainda está ouvindo, você não é como os outros. Inscreva-se no canal se ainda não o fez para não perder o sinal. Mas se você quer o que está oculto, se você quer acessar o nível arquiteto da sua própria mente, clique no botão Seja Membro.
Você desbloqueará vídeos exclusivos e sem censura que mergulham nas partes mais profundas da psique humana e nas estratégias de poder que a história tentou apagar. A maioria não vai clicar. A maioria prefere a ilusão. E esse é exatamente o ponto. Torne-se o mestre de si mesmo. Até a próxima transmutação.